Olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Pastor João chegando aqui para mais uma devocional e eu quero falar hoje sobre dependência. Eu vou ler o Salmo capítulo 90, apenas os versículos 5 e 6, que diz: Tu os levas como uma corrente de águas, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada cresce, floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. Queridos, a maior riqueza do homem é a sua vida, mas ela é frágil. Ela é determinada pelo tempo do relógio e tem um tempo de fim. E é necessário nós entendermos como que nós dependemos de Deus. É necessário nós entendermos como que nós precisamos estarmos conectados, ligados ao Senhor. Tem uma analogia relacionada à criação do mundo que nos lembra que os peixes, quando Deus criou, ele disse às águas, produzam as águas peixes de todas as espécies. Quando Deus criou a vegetação, as árvores, ele disse para a terra, produza a terra, erva verde, árvores que dê semente, e assim foi. Mas quando foi criar o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que eu quero dizer com isso é que o peixe, como foi criado na água, ele não sobrevive, ele não resiste fora da água, ele morre. As árvores, as plantas, como foi criada na terra, fora da terra, se você arrancar uma planta, se você deixar a raiz submersa, ela vai morrer. Ela não sobrevive fora da terra. Assim também o homem. A sua essência está em Deus. Foi em Deus que ele foi criado, em Deus ele foi formado. E sem Deus, o homem morre. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na dependência que nós temos do nosso Deus? As pessoas falam muito em Deus. As pessoas falam muitas vezes sobre fé em Deus. Mas não é somente falar, não é somente dizer, não é somente pensar. É viver. É viver, é na prática, é na essência. De fato crer que Deus está comigo, que Deus está por perto, e eu querer essa presença de Deus na minha vida, eu buscar essa presença de Deus na minha vida, eu querer viver esse relacionamento íntimo, perfeito com Deus na minha vida. É como o peixe, ele precisa da água, ele depende da água, ele vive na água. A planta, ela precisa na terra, as suas raízes estão enficadas na terra. O homem precisa entender que da mesma forma, se o homem não estiver entranhado em Deus, ele morre. Ele morre. E eu não estou falando de deuses, eu estou falando do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. O Deus que é soberano sobre tudo, sobre todos. O Deus que não divide sua glória com ninguém. O Deus que não aceita, que nós, seres criados à sua imagem, à sua semelhança, para louvor da sua glória, ele não aceita que nós abramos os nossos lábios para professar qualquer outro nome, para adorar qualquer outro nome, para servir, buscar qualquer outro nome. Mas ele deseja e ele quer que nós o busquemos e que nós o achemos de todo o nosso coração. A Bíblia diz que Deus, o seu Espírito, ele tem ciúmes. E esse ciúme de Deus não é como o ciúme do homem, que é o desejo de vingar, às vezes, de matar, de isso e daquilo, porque a ira do homem, o ciúme que causa ira, é diabólica. Mas o ciúme de Deus é um ciúme zeloso. Deus, ele tem zelo por mim, por você, porque ele quer morar no meu e no seu coração, porque foi para isso que ele nos criou.
Nós fomos colocados aqui para louvor da sua glória, e Deus ele deseja que nós tenhamos esse relacionamento, essa ligação íntima, profunda com ele, aqui e, consequentemente, em toda a eternidade. Porque se aqui vivemos para o Senhor, com o Senhor também viveremos para todo sempre. Pense nisso, em nome de Jesus. Um peixe fora da água, ele morre. Uma árvore fora da terra, ela morre. O homem fora de Deus, o homem sem Deus, ele morre. E como as pessoas estão morrendo. Como as pessoas estão padecendo uma vida sem Deus. Pense nisso, reflita nessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, fale ao coração de cada um que ouvir esta reflexão. Visita no seu íntimo, no seu profundo nesta manhã e faz a obra como te apraz. O Senhor conhece o coração de todos que irão ouvir esta palavra. Que o Senhor vá ao encontro dele, ao encontro dela, ministrando a tua graça, a bênção da salvação, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor.